Olá, galera, tudo bem? Pessoal do sétimo, seus bichos feios, suas coisas lindas. Vamos iniciar aqui o segundo bimestre. Vamos os trabalhos com a nossa apostila. Eu não sei qual aula vai entrar primeiro para vocês, se vai ser aula de história ou de geografia, tá? Então, provavelmente na aula de história ou na de geografia, na que entrar depois, vocês vão ouvir a mesma coisa que eu vou falar agora, porque eu estou falando isso na primeira aula de todos os módulos, tá? Nós vamos organizar esse bimestre da seguinte forma. Eu vou sempre fazer um vídeo assim, igual eu estou fazendo esse, tá bom? Gravando aí a tela do caderno digital da nossa apostila e procurar explicar um pouco as páginas, pedir algumas anotações para vocês, tá? Que são importantes para o nosso processo aí, como se fosse aula presencial lá no Encanto. Então, é bastante importante aí que vocês vejam o vídeo, façam a leitura das páginas, façam a resolução dos exercícios, porque quando a gente tiver nossos momentos de videoconferências lá no Hangout ou no Meet, nós vamos trabalhar o quê? Somente para tirar as dúvidas dos alunos e para resolver as questões, fazer o processo de correção. Isso eu acredito que facilita para todo mundo, tá? Vocês vão ter aí sempre disponível essa explicação sobre os textos, aquilo que eu pedi para marcar se alguém perdeu, não anotou. Então, se organizem sempre para isso. Não adianta chegar no Hangout, eu não vi o vídeo, eu não li as páginas que o professor Eduardo pediu, eu não fiz nada, porque você não vai conseguir interagir, tá bom? Então, sigam essa rotina, vamos ser disciplinados, eu acho que assim fica o processo bem melhor, tá? E aí eu não tô gravando minha cara, porque vocês já vão ver minha cara na hora que a gente estiver no Hangout ou no Meet, tá bom? Então, ó, para quem ainda não se organizou, apesar de já estar na tela aí, vocês estão conferindo, módulo 6 de Geografia, página 206, tá bom, galera? Vamos lá, pega, vai falar sobre mundo urbano, origem e crescimento. Parece que é um assunto muito distante, mas está extremamente, tá? Extremamente atual. A gente está vendo aí, nessa questão aí de Covid, de isolamento social, como as áreas urbanas estão sendo mais afetadas do que as áreas rurais, as áreas afastadas, onde a concentração de pessoas é menor. Então esse é um assunto muito na moda, tá bom? Não pensa que é um assunto largado, esquecido, não. É um assunto bem atual. E aí ele vai falar da origem e do crescimento desse mundo urbano. Hoje eu dividi a aula da página 206 até a 211, não vamos fazer nada com muita pressa não, tá? Vamos fazer aí, a gente vai ter momentos suficientes para isso, com bastante calma, com bastante atenção, com bastante correção nesse processo. Então da 206 a 211 hoje, tá? Vamos lembrar desse processo aqui, ó. Ele vai trazer aqui, ó, presta atenção no verdinho do mapa aí, galera, que as cidades antigas, aquelas primeiras cidades lá atrás, que a gente viu algumas lá no processo de sexto ano, quando falou das primeiras civilizações, elas estão intimamente ligadas ao processo de agricultura e elas vão estar sendo construídas, ó, sempre próximos aos rios. A gente pode olhar que todas elas aqui estão perto de um rio. Não importa qual rio, todas elas estão. E é por isso que a gente fala lá na antiguidade, aprendemos isso no sexto ano em História das Civilizações Hidráulicas. As civilizações que precisavam da água para conseguir o seu desenvolvimento, tá bom? Então presta bastante cuidado com isso daqui, tá? A prova ângulo adora usar um mapa, trazer uma informação como essa, pedir para vocês associarem. Então coloca aqui, ó, no cantinho aí da imagem, mapa importante para a prova ângulo, pode ser uma origem de uma questão aí, estejam atentos, tá? Façam essa marcação aí, conforme vocês já estão acostumados de prova ângulo, tudo bem? Vamos seguir aqui para 207, tá? Porque aqui tem coisa que eu quero que vocês marquem, que é bastante importante, ó. Então, o que eu quero que vocês marquem aí onde está o tópico a cidade? Estes dois primeiros parágrafos, tá bom, pessoal? Por quê? Eles vão definir o que a gente chama de cidade. Porque o conceito de cidade no Brasil é um, nos Estados Unidos é outro, na Itália é outro, em Papua Nova Guiné é outro, na Samoa é outro e por aí vai.
tá? Então, esse conceito de cidade ele é variado. Cada país pode definir o seu critério para considerar uma região uma cidade ou não, tá bom? Então, não é específico, tenho isso em mente. Isso a gente vai estudar com mais detalhe quando for falar das megacidades, que a gente vai ver, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, mas quando a gente for analisar os números de São Paulo com o do Japão, o conceito de cidade no Japão é diferente, junta aí outras regiões, é mais ou menos o nosso conceito de área metropolitana, que eu também vou mostrar para vocês depois, tá? Vou deixar um texto de apoio explicando o que é área metropolitana lá no plural para vocês, tá? A parte, junto aí com o material de apoio aí dessa videoaula, para ninguém se perder, tá bom? Então, tranquilo, não precisa se preocupar. Marquem aí de novo, os 2 primeiros parágrafos. Não quero depois, eu não marquei, professor, eu fiz errado. Tá aqui, vocês estão conseguindo ver a marcação aí, Coloca importante, estudar e retomar, tá? Esse conceito aí, ele tem tanto a definição de cidade como um espaço geográfico, uma área, como também aquele conceito ligado à população, desenvolvimento de tecnologias, entre outros conceitos, tá? De moradia, de tipo de casa, de zoneamento. Então, tem várias características técnicas que entram aí numa definição de cidade. O que ele vai trazer para a gente que é importante? Que existem cidades que são diferentes umas das outras. Isso eu já falei para vocês em geografia, eu vou repetir sempre. São Paulo não pode ser comparado com nada no Brasil. Tá? A cidade de São Paulo tem quase a mesma população de Portugal, o país. Tá? Então ela é muito grande e coisas que nós achamos extremamente normais em São Paulo, em muitos lugares do Brasil não existe. Em muitas cidades não existe um shopping center, não existe um arranha-céu, não existe escada rolante em muitas cidades. Aliás, a maioria das cidades brasileiras não tem uma escada rolante sequer, tá bom? Então, cada cidade vai ser de um jeito. Então, o que é muito comum ter aí em todas as cidades? Posto de saúde, não disse hospital, tá? Então, cuidado com isso. Nem toda cidade às vezes tem agência de correio, nem toda cidade tem banco, às vezes tem só uma lotérica que faz todos os tipos de serviço, ou quando tem banco tem um só. Todas as cidades têm normalmente uma igreja, aí não importa a religião. Então cada cidade tem estruturas que são comuns. Todas as cidades têm pelo menos uma escola, nem que seja uma escola multisseriada, mas tem. Então, são questões de ordem prática de cada cidade que a gente tem que estar muito atento, tá? Então, São Paulo é uma coisa incomparável. Nós não comparamos São Paulo com nada. Nada vezes nada no Brasil, tá bom? Mas nem o Rio de Janeiro, professor, nem o Rio de Janeiro. A população do Rio é 1/4 da de São Paulo, um pouquinho menos da metade, tá? Só para a gente comparar o tamanho de São Paulo. Então, vamos estar bem atento a isso, tá? Professor, essa questão de urbanização, então, justifica a São Paulo ter aí 1/3 das vítimas de coronavírus? Também, galera. Olha quanta gente próxima uma da outra você tem. Não é muito mais difícil fazer um distanciamento social aqui? Por quê? Porque a população é muito intensa, a urbanização é muito acentuada, as moradias são muito próximas. Isso é uma questão do crescimento urbano, que é uma das temáticas aí da nossa aula. Esse crescimento pode ser ordenado e desordenado. No caso de São Paulo, eu preciso falar para vocês como foi? Não, né? É só você abrir a janela aí da sua casa que você vai perceber que não é a mesma coisa, não é ordenado, não é organizado. E aí a gente parte para a página 208, onde ele vai falar a origem mais ou menos desse crescimento urbano. Por que eu falo mais ou menos, professor? Porque em algumas regiões ele começa até um pouco antes, como em São Paulo e Rio, e BH também. Em outros lugares ele vai começar depois, ele vai começar e vai parar, e aí depois ele vai ser retomado. Não é uma sequência, todas as cidades, todas as regiões vão se desenvolver de forma diferente, tá? Então, ele vai trazer aqui pra gente
uma questão na atividade 1 que é uma questão de conceito, tá, galera? Toma bastante cuidado com essa questão, porque ele vai pedir para você dar uma definição do que é município, do que é cidade e por que São Caetano aí não tem uma zona rural. Então, você vai pesquisar o significado da definição geográfica de cidade e vai pesquisar o significado geográfico de município. Com os dois significados e olhando a imagem, você vai conseguir escrever aí, responder a lápis, tá? Gente, no momento de correção você pode até fazer a caneta, mas nesse primeiro momento a lápis, o que ocorre, tá? Por que São Caetano do Sul não tem área rural, tá bom? Então estejam atentos aí a esse ponto, por gentileza. Não obstante a isso, também a gente vai falar aí de crescimento urbano, tá? Ó, fui bonito agora, não obstante, né? Usei uma expressão aí, normalmente que eu uso com o nono ano. E aí ele mostra, ó, uma imagem que ela é bem impactante, né? Porque ela tem uma área lá ligada ao período medieval, né? Que é essa cidade cercada, e em volta dela se desenvolveu uma cidade moderna. Ela manteve essa característica, a cidade era só isso que está dentro da muralha aí que vocês estão vendo. Uma entradinha só e tudo mais. E aí olha como se expandiu em volta. E aí embaixo ele mostra aí também a questão do desenvolvimento do metrô, tá? Que ele era puxado aí por uma locomotiva desse jeitinho meio mambembe mesmo, lá no século XIX na Inglaterra, tá? Então são processos diferentes de urbanização. Uma urbanização levou em consideração esse aspecto histórico e manteve, a outra já mostrou uma urbanização mais diferenciada, a cidade crescendo por debaixo da terra, tá? Eu até vou colocar aí no material de apoio para vocês o linkzinho de uma música do Chico Science que chama A Cidade, né? Porque ela fala que a cidade não para, o de cima sobe, o de baixo desce. Quando a gente fala que o de cima sobe, são esses prédios cada vez mais altos, cada vez mais possantes, cada vez mais imponentes, né? A cidade cada vez mais vertical para acomodar a população que é muito grande. E quando a gente fala que o de baixo desce, essa utilização do subterrâneo, dos metrôs, das galerias. Você pegar o mapa do metrô de Tóquio, eu acho que eu coloco ele também a imagem para vocês darem uma comparada, como você consegue se locomover aí no metrô de Tóquio. Dá para ir para qualquer lugar quase, é um negócio impressionante. E esse aspecto nós devemos estar muito atento, tá? A gente tem que perceber essa característica que crescimento urbano é isso aqui, ó. A área da cidade, ela vai aumentando, tá bom? Agora, urbanização já é um conceito mais complexo, mais ligado a isso aqui, ó, tá? Então, são dois conceitos que andam juntos, são próximos, mas não são a mesma coisa. E nós devemos estar atentos, porque somos pessoas diferenciadas, somos pessoas top, tá? Aqui nós somos assim, né? Nós estamos sempre atentos aos pequenos detalhes. E aí a gente entra na nossa reta final, tá? Que aí ele vai dar uma definição aqui também, esse quadrinho na cor de tijolo, burro quando foge. Eu quero que vocês marquem também, tá? Importante aí, P2, prova ângulo. Eu não sei qual vai ser a ordem aí da nossa prova. Marquem ele importante para a prova aqui, marque aí do ladinho dele onde dá. Por quê? Ele vai justamente dar as definições de crescimento urbano, que é quando ocorre aí o aumento da população das cidades, o espaço ocupado pela cidade aumenta, a área aumenta, tá? A urbanização é quando ocorre o crescimento da população, é superior ao da população rural. E aí é acelerada pela industrialização e pelo êxodo rural. Êxodo rural vai ser o segundo vídeo nosso, vai falar mais dele, vai ser um vídeo mais curto, porque eu não vou ter que dar as explicações aí sobre como vão funcionar as aulas, porque vocês já vão saber e vão lembrar, porque são alunos top aí, né? Elite pensante do colégio, quase, e vão estar atentos. E aí ele vai pontuar que no Brasil todo esse processo
de revolução industrial, de modernização, vai acontecer pós-independência. E aí vocês não podem esquecer que aí vocês estão assistindo nesse momento de isolamento, aquela novela que vai falar sobre o começo do Brasil, vai ter imagem do grito da independência, e tem Dom Pedro lá com Dona Leopoldina e tudo mais, mas vai mostrar essa transformação um pouco, tá? E aí a novela seguinte, que vai falar do Dom Pedro II, mais ainda. Então, são aspectos que nós devemos estar atentos, tá? Que nós devemos estar ali ligados, porque são importantes. Então, o nosso processo de crescimento urbano e urbanização, ele é jovem. Ele é do final do... na metade do século XIX para cá. Pensa, nessa mesma época na Inglaterra você já tinha metrô. Então a gente está atrás aí desses países nessa questão de desenvolvimento do crescimento urbano e da urbanização. Hoje os nossos dados de urbanização são próximos de grandes países, como Estados Unidos e a Inglaterra, que eu já citei aqui. Mas, né, o nosso foi tardio. E por ele ter se equiparado a desses países tão rápido, ele teve que ser desordenado. Então, isso tem que ficar claro para todo mundo, tá? A segunda atividade, que é onde a gente vai parar a aula aqui, ó, é nada mais, nada menos que uma leitura de gráficos. No ano passado caiu um gráfico muito parecido com esse na prova ângulo de geografia, tá? Então coloque aí que é uma questão importante também, a leitura do gráfico, mostrar o que está acontecendo com a população urbana no Brasil e no mundo, população rural no Brasil e no mundo também, fazer esse comparativo é o que está sendo pedido aqui no ABC, tá? Então façam com bastante calma e parcimônia, com cuidado e atenção, tá? Cuidado e atenção, isso é primordial. E aí, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo que estamos trabalhando, certo, galerinha? Eu espero que tenha ficado claro para todos vocês aí. Continuem se cuidando e a gente se vê no próximo, tá? No próximo vídeo. Um abraço para todo mundo.